Pois estamos gravando. Pessoal, olha só. Talvez muitos de vocês estiveram na aula passada, né? Os que não estavam, eu comecei a trabalhar a BNCC de língua portuguesa para a educação básica. Qualquer problema no som também vocês me falem, tá? Porque na aula anterior aconteceu. Eu comecei a trabalhar com vocês a BNCC para a educação básica e expliquei, assim, brevemente, como se organiza em língua portuguesa. A língua portuguesa na BNCC da Educação Básica é organizada a partir de 4 campos da linguagem, sendo eles a oralidade, a escrita, a leitura e a análise linguística e semiótica. E para o melhor trabalho com cada um desses campos, né, nós iremos dividi-los aqui nas aulas a fim de explorá-los. E aí, na aula anterior, o objetivo foi falar sobre o campo da oralidade, que é um campo tão esquecido no ensino de língua portuguesa. Dado que, pelo nosso histórico de ensino conservador, tradicional, tecnicista, né, nós temos dado muita ênfase ao trabalho com leitura e escrita e esquecido do trabalho com a oralidade. Então, assim, em termos gerais, eu levantei alguns mitos referentes à oralidade, a relação de que a oralidade é vista como indisciplina, né? De que escola em que o aluno conversa é escola desorganizada, enfim, levantei alguns mitos. Até alguns alunos falaram aqui de uma escola em Linhares que trabalha muito silêncio, né? E até uma escola vista bem aqui na cidade de Linhares, enfim, aí nós discutimos um pouco sobre esses mitos relativos a essa ideia de que uma escola silenciosa é uma escola que segue à risca ali, né, o que é o correto para o ensino. Depois eu falei em termos gerais sobre o papel da oralidade na história da humanidade, né, se o Homo sapiens, ele tem 50 mil anos que domina a linguagem, é uma data, assim, comprovada cientificamente, há cerca de 50 mil anos o homem domina a linguagem. A escrita em si, ela é de domínio da humanidade há cerca de 3 mil anos, e a escrita como algo popularizado, ou seja, conhecido pela maioria, chega a cerca de 200 anos. Então, toda a história da humanidade é uma história em que a linguagem repousa muito mais na oralidade do que na escrita. Mas com a supervalorização da escrita, principalmente a partir do século XVIII, o campo da oralidade foi perdendo espaço e as pessoas cada vez mais foram modificando a maneira de se relacionar, diminuindo o papel da fala no espaço social. E aí eu apontei, assim, né, tô só fazendo um resumão da aula passada, o que essa nova dinâmica de convívio tem gerado nas gerações atuais, né? Porque somos pessoas cada vez mais individualistas, que nos comunicamos mais pela escrita e pelas redes sociais do que pelas falas, do que pela palavra, né? E, consequentemente, nos tornamos individualistas, porque a fala, ela é algo muito coletivo, né? Ela precisa do outro para existir. E como seres individualistas que nos tornamos, né, acabamos também nos trancando em espaços muito perigosos, que são aqueles relacionados à depressão, ao pânico, à solidão, que são males da modernidade. Eu até falei que em sociedades onde a escrita não existe, como, por exemplo, em sociedades indígenas ou em sociedades africanas, ainda de tribos, problemas como a depressão, a solidão, não são perceptíveis, as pessoas lá não têm esses males modernos, né, causados pelo individualismo e pela falta do saber coletivo. E ainda falei ali dos problemas relativos à memória. Nós somos uma sociedade que não temos memória, porque tudo que nós precisamos está respaldado pela escrita. E como somos uma sociedade que não valorizamos a memória, também não valorizamos o saber das pessoas mais velhas, que acabam sendo esquecidas e postas de lado numa sociedade que valoriza apenas o que é novidade, né? Para as crianças, para as gerações atuais, isso é muito perigoso, porque elas perdem os vínculos com os seus antepassados, com as suas histórias, com as suas raízes,
e cada vez vão ficando mais solitárias nos seus quartos, com seus aparelhos celulares, muitas vezes esquecidas ali pelas famílias, e postas ali a uma vida individual, com referências muito fracas em relação à sua própria identidade. Então, tudo isso eu falei na aula passada, né? Fiz um apanhado geral sobre isso. Algumas pessoas participaram, foi uma aula bem interessante nesse sentido, relatando, inclusive, o que passam, né? Muitas vezes com os próprios filhos, eu também falei sobre isso. Uma outra coisa também que nós levantamos aqui foi a questão de que as escolas ficaram sozinhas um pouco nesse debate, né? Porque os pais, nem porque querem, mas muitas vezes porque precisam, trabalham o dia inteiro para o sustento dos filhos. A sociedade midiática não tem nenhuma preocupação com esses aspectos, né? Uma vez que ela muito mais quer clientes do que crianças livres e desapegadas ali para brincar no quintal umas com as outras. Então, ela prefere realmente que essa clientela fique ali presa, né, a ouvidos ali, à espera de, enfim, né, novidades midiáticas, e a escola acabou ficando meio sozinha nesse debate, assim, sabe, tendo que trabalhar questões e aspectos relativos à oralidade, que nenhuma outra instituição está muito preocupada. E a BNCC, então, ela traz para a escola, para o professor, enfim, essa função de resgatar a oralidade, de resgatar as funções da fala, de fazer a criança conversar, de fazer a criança compartilhar os seus saberes por meio da oralidade, de fazer a criança se interessar por textos antigos e pelo aquilo que os avós falam, assim. Isso acabou ficando ali como uma função quase que pertinente só à escola na atualidade. Então, a escola, ela se vê hoje com uma função muito importante, que é fazer a criança se voltar aos aspectos da oralidade, desenvolver a fala, a viver a coletividade, a se voltar para os mais velhos, né? Quando, na verdade, o resto da sociedade não está muito preocupado com isso. Ou, pelo menos, não está disposto a fazer fazer com que isso ocorra às novas gerações. Então, foi tudo isso, assim, estou fazendo só um apanhado geral do que nós falamos na aula passada. Podemos continuar daqui? Alguma pergunta, alguma fala que vocês aqui, porventura, queiram falar, enfim, algum questionamento geral sobre isso? Ou nós podemos continuar? Podemos continuar. Certo. Eu vou, então, aqui continuar o slide. Eu parei aqui o slide na aula anterior, esse slide eu já pus no AVA, tá? E agora a gente vai sair da parte teórica, porque a minha matéria são fundamentos teóricos e metodológicos, e a gente vai entrar um pouco na parte metodológica, que seria o quê, né? Que seria a parte prática. Se nós estamos falando de um campo da linguagem, que é a oralidade, lá na BNCC, de um ponto de vista teórico, a gente vai na aula de hoje falar isso de um ponto de vista prático. Ou seja, como o professor de língua portuguesa levaria a oralidade para o espaço escolar, né? Como que ele faria esse elo entre as crianças tão desacostumadas às práticas da oralidade na atualidade e a oralidade em si, né? Então, a gente vai adentrar esse território hoje, esse é o objetivo da aula, falar um pouco mais acerca da prática da oralidade em sala de aula. Antes de mais nada, eu preciso falar mais alguma coisinha aqui acerca da BNCC. A BNCC, como eu disse para vocês na aula anterior, ela é um documento, não é um currículo, mas ela é um documento norteador de currículo. Então, ela vai sugerir ali diversas situações referentes aos currículos que serão, no caso, né, materializados nas secretarias de educação estaduais e municipais, como já foram. No caso da BNCC, existe um currículo chamado Currículo do Espírito Santo, que está sendo usado na rede municipal estadual hoje. Lá na proposta da BNCC, em língua portuguesa, sempre o ensino deve partir dos gêneros textuais, ou seja, dos textos. Não se entende mais o ensino de língua portuguesa a partir de palavras e frases, mas sim sempre a partir de gêneros textuais, ou seja, de textos, né?
E esses textos, no caso, eles devem estar articulados a alguns campos de ensino, que a BNCC, lá na educação básica, divide assim: o campo da vida cotidiana, o campo da vida pública, o campo dos estudos e práticas de pesquisa e o campo artístico-literário. O que seriam esses campos? Seriam os campos de atuação de um indivíduo em sociedade, no sentido de que a escola ela deve formar para o mundo e não para si mesma. Nesse caso, entende-se pela BNCC que uma criança ela vai, quando adulta, atuar em 4 campos distintos durante a vida, sendo eles o campo da vida cotidiana, que está relacionado ao campo familiar, ou seja, a vida que a gente constrói em família, e com os amigos, ou em espaços institucionais, como a igreja, enfim, né? Espaços mais de lazer ou atuação religiosa. Então, esses seriam os campos da vida cotidiana: o campo familiar, o campo social, de lazer e os campos religiosos, que são muito importantes e trabalham ali com a questão do equilíbrio, né, emocional, com equilíbrio espiritual, que seja. Então, todo mundo tem que ter esse campo bem definido, esse campo bem estabilizado, para o resto da vida funcionar bem também. A BNCC também entende que a criança, como está sendo preparada para o mundo, ela também tem que estar sendo preparada para o campo da vida do trabalho, né? Que a BNCC define como campo da vida pública, né? O campo da vida pública é o campo da vida do trabalho. Então, assim, todo mundo adulto hoje entende bem essas definições, porque a gente tem esse campo da vida cotidiana, família, enfim, e a gente tem esse campo do trabalho, que são distintos, mas tem de estar em equilíbrio, né? E o meu comportamento no campo de vida cotidiana, na minha família, não é idêntico ao meu trabalho no campo de vida pública, né? Ou seja, no trabalho. Então, há formas distintas de se comportar, de usar a linguagem, enfim, que a BNCC, ela quer que a criança pratique desde cedo. Depois ela traz um terceiro campo, que é o campo dos estudos e práticas de pesquisa, no entendimento de que a escola hoje ela não se limita ao espaço somente escolar, e eu não vou deixar de aprender depois que eu sair da escola. O mundo do trabalho hoje, o mundo capitalista, o mundo em que vivemos, ele demanda uma aprendizagem assim eterna. Então, quando a BNCC fala sobre campo dos estudos e práticas de pesquisa, ela entende que seremos estudantes a vida inteira, né? Então, ela quer que se trabalhe na escola a prática do estudo como algo um pouco autodidata, né? Que o aluno saiba buscar a aprendizagem desde sempre. E que ele forme isso como uma prática constante na vida dele. E, para finalizar, a BNCC ainda traz um quarto campo lá em língua portuguesa, que é o artístico literário, entendendo que, além dessas facetas, vida cotidiana, vida no trabalho, vida de estudos, a gente precisa também de algo mais lúdico na nossa existência, que estaria ligado ao campo da arte, da literatura, enfim, né, que nos propiciaria experiências, assim, um pouco mais eruditas, um pouco mais cultas, um pouco mais lúdicas até, né, como forma da gente conseguir nos entender aqui nesse mundo a partir de uma visão um pouco mais, como eu posso dizer, né, artística, no caso, assim, né. Eu vou trabalhar um pouquinho melhor com vocês quando chegar lá. Deu para entender aqui esses campos da vida, assim? Como que são essas divisões? Acho que é um pouco difícil, teoricamente, explicar isso, assim. Porque a BNCC, ela tem um pouco isso, de dividir um pouco as coisas demais, de organizar até um pouquinho de maneira um pouco burocrática, né? Nós que estamos aprendendo como lidar com ela no momento, a gente ainda está nesse caminho, mas ela entende que a escola é uma formação que demanda aprendizagens que vão servir ao aluno ao longo da vida, e ao longo da vida ele vai ter que atuar em diversos campos, e a escola tem de prepará-lo para tais campos de atuação. Alguma pergunta? Podemos continuar? Isso vai ser cobrado na prova, então eu preciso que vocês entendam. Beleza, então vamos lá. Bom, esses campos da vida cotidiana, vida pública, estudos e pesquisas e artístico-literário, em oralidade, eles vão ser trabalhados por meio de gêneros textuais.
Porque eu falei muito sobre oralidade na aula anterior, mas a gente não pode confundir a oralidade com a indisciplina. Escola silenciosa é uma escola geralmente autoritária, né? É uma escola que cala o aluno e que procura calá-lo assim de tal modo que ao longo da vida ele vai ter dificuldade de se expressar oralmente em espaços públicos, tal qual, né? A gente vê hoje em muitos adultos. Nós somos frutos de escolas que nos silenciaram, né? Então nós sabemos o peso que isso teve na nossa trajetória de vida, né? Quando temos dificuldade no seminário, quando temos dificuldade de falar com estranhos, quando temos dificuldade de falar em público, muito isso decorre de situações que vivemos na escola e que nos constrangeram, né? Então, assim, falamos muito sobre a questão do perigo da escola silenciosa. Isso não quer dizer que a indisciplina não exista, ela existe. E ela não é interessante para a escola, né? Então, a questão é a seguinte, como saber lidar com a questão da fala, mas ao mesmo tempo disciplinando essa fala, certo? Então, aqui é um ponto da nossa aula. A questão aqui é a seguinte, nós precisamos que o nosso aluno fale, mas nós não precisamos que o nosso aluno fale o que ele quiser, da maneira que ele quiser e no tom que ele achar melhor. Permitir que o aluno fale não é permitir a indisciplina. Permitir que o aluno fale é canalizar a fala dele para a aula. Ou seja, fazer com que ele use a oralidade dentro de gêneros textuais da língua, né? E não dizer que ele pode, à vontade, falar a abobrinha que quiser. Porque, nesse caso, a gente demanda para indisciplina. Canalizar a fala dele para os gêneros textuais, desse modo, é levá-los à disciplina e à aprendizagem por meio da produção, que são coisas totalmente diferentes. Mas o que seriam os gêneros textuais, então? Os gêneros textuais são classificações usadas em língua portuguesa para determinar, né, as características de um texto de acordo com o contexto em que esse texto é produzido. No caso, o gênero textual é identificado com base no objetivo, na sua função, no seu contexto de produção. E são características inerentes a esse texto que fazem com que ele pertença a um gênero ou a outro. Em termos mais práticos, para eu tentar explicar isso aqui por meio de exemplos, né? Quando eu produzo um poema, nesse caso, eu estou produzindo um gênero textual. O que define um poema? Bom, o que define um poema são certas características presentes nele, como, por exemplo, o uso de versos, o uso de linguagem polissêmica, o uso de figuras de linguagem, a presença de rimas quase sempre, mesmo que isso não seja obrigatório, a presença de um eu lírico. Isso vai ser o definidor de um poema. E todos os outros textos que tiverem essas características também serão definidos nesse gênero. É o mesmo que ocorre, por exemplo, a um romance. Um romance também é um gênero. O que tem num romance? Né? O que caracteriza um romance? A presença de um narrador, a presença de personagens, a presença de conflitos, a presença de um espaço, a presença de um desfecho, e todos os outros textos que forem semelhantes, ou seja, que tiverem as mesmas características, também, no caso, serão considerados romances. Existem, na língua portuguesa, centenas e centenas e centenas de gêneros, e esses gêneros, no caso, eles são a base do trabalho com língua portuguesa a partir da concepção adotada pela BNCC, que é a concepção de língua como interação. E aí esses gêneros textuais, eles podem ser escritos, mas muitos deles são gêneros orais, ou seja, eles nem existem na escrita, ou se eles existem na escrita, eles são genuinamente pertencentes à oralidade, eles nasceram nos espaços da oralidade e eles são melhor compreendidos nesses espaços, porque antes mesmo que existisse a escrita, existia literatura, existia
escritor, né, no sentido assim, de que ele escrevia com a fala. Existia a magia da produção textual, mesmo que não escrita. E esses gêneros textuais da oralidade, eles são agora trazidos para a escola, divididos nos campos de atuação, como eu acabei de explicar, e trabalhados em sala, canalizados para que os alunos também participem oralmente das salas. E aí eu trouxe aqui para vocês, dividindo como ocorre na BNCC, quais são os gêneros da oralidade e como eles se dividem em vários campos, como eu vou exemplificar aqui melhor. Então, o primeiro gênero que eu trabalhei lá em cima com vocês foi o gênero do campo da vida cotidiana. Ou seja, quais seriam os gêneros ideais para desenvolverem habilidades relativas à atuação na vida cotidiana? E aí eu trouxe quais são os gêneros que a BNCC, né, aponta para o desenvolvimento das habilidades da oralidade para o campo da vida cotidiana. Eu tenho aqui alguns deles, eu acho que todos eles são conhecidos de vocês. Os contos de fadas, cantigas de rodas, adivinhas, as lendas, as anedotas e provérbios, os mitos, as receitas, o trava-línguas, as quadrinhas, as parlendas, as memórias, os contos de terror e assombração. O que há de semelhante em todos eles? Bom, todos eles são gêneros textuais genuínos da oralidade. O que isso quer dizer? Eles são muito mais antigos do que a própria escrita. Antes de que a escrita fosse criada, esses textos já existiam. Eles são tão antigos que não há possibilidade de pontuar quando é que eles foram criados, e também não há a mínima possibilidade de dizer quem foi que os criou. São gêneros raízes, ou seja, eles estão lá no fundamento da nossa própria história como humanidade. Nós não temos nenhuma precisão de quando eles surgiram, de onde eles surgiram e de quem foram os seus criadores, né? É muito possível que a história da linguagem já se inicie com eles. E homens muito mais antigos que nós nunca viemos a conhecer ou nunca saberemos quem foram, né? Foram os criadores desses gêneros. Uma vez que eles foram criados antes da escrita, eles chegaram até nós pelo campo da memória. Ou seja, nós conhecemos esses textos, nós temos acesso a esses textos, porque eles foram trazidos por nós por meio da memória, uma vez que avós foram passando para netos, que foram passando posteriormente para outras gerações, né, e assim salvando essas histórias para a humanidade. Então, todas essas histórias que eu tenho aqui, todos esses gêneros que eu tenho aqui, eles são gêneros que repousam nas raízes da nossa formação linguística. Eles não têm um escritor em particular, eles não pertencem, né, na verdade, a ninguém, mas são de bem coletivo, pertencem a todos nós. Fazem parte da história do mundo, assim, da linguagem. Esses gêneros que nós ainda temos acesso, né, foram passados para nós, muitas vezes, por nossos avós. Quem aqui talvez não teve a experiência, né, de ouvir uma história dos avós, dos tios, de receber esse conhecimento por meio da memória e por meio da oralidade? Todavia, esses gêneros estão em risco, porque cada vez mais as sociedades atuais que se voltam para as tecnologias e os pais que trabalham sem parar e não têm muito acesso aos filhos, não têm conseguido transmitir para as crianças na atualidade toda essa herança cultural que nós ainda tivemos acesso quando crianças. Então, esses seriam os gêneros do campo da vida cotidiana que eram passados no passado de pai para filho e hoje acabaram sendo função da escola, né? É função da escola passar para os filhos esse saber. Esses gêneros do campo da vida cotidiana que aqui estão, eles são trabalhados desde a educação infantil. E na educação básica, eles são trabalhados principalmente com os alunos de primeiros e segundos anos, né? São os alunos que têm mais interesse por esse tipo de gênero e também são gêneros mais adequados a essas idades. Apesar de alguns gêneros aqui, como, por exemplo, contos de fada, né? Contos de terror e assombração, serem interessantes até mesmo para os adultos. Na BNCC, a pesquisa
perspectiva é que o professor trabalha esses gêneros, principalmente nas turmas de primeiro e segundos anos, e terceiro ano também, né? Já abandonando-os pouco a pouco, a partir do quarto ano, quando o interesse das crianças vai se modificando. Esses gêneros, como eu disse para vocês, eles são gêneros que repousam basicamente na oralidade. Eles não têm de ser trabalhados na escrita. Ou seja, não é necessário que o professor, ao trabalhá-los, relacione-os a alguma atividade escrita, que é o que geralmente acontece, né? O professor ele faz uma atividade com conto de fadas, trabalha alguma coisa no campo da oralidade, mas ele acaba levando esse trabalho para a escrita. A BNCC não obriga isso, inclusive ela nem recomenda, né? Ela acha extremamente interessante que as pessoas entendam que a oralidade não tem que ser ali finalizada por meio da escrita, não é uma obrigação do professor transformar tudo em alguma coisa materializada, né? Ele pode simplesmente trabalhar a oralidade em si, e isso até valoriza mais os aspectos da oralidade do que finalizá-la com alguma atividade escrita. Eu vou falar aqui rapidamente sobre esses gêneros, o que há de semelhantes entre eles, assim, e como eles poderiam ser adotados em sala, mas é de maneira muito breve mesmo, porque senão a aula iria, assim, se estender demais. O primeiro gênero aqui que eu acho super interessante e é até necessário à infância são os contos de fada. Vocês gostam dos contos de fada ainda, apesar de adultos? Sim. Você gosta? Você gosta, Valdinei? Sim. Todo mundo gosta, todo mundo gosta. A gente cresce, mas não abandona esse gênero. Eu sou apaixonada. Assim, realmente, não sei se é porque eu gosto de literatura, mas eu acho que não, acho que todo mundo gosta de contos de fada, né? Fez parte da infância. Tem uma relação com a nossa memória afetiva, com os primeiros anos de vida. E geralmente é uma memória positiva que a gente tem, né? E as crianças amam. Então, assim, se você quer chegar ao coração das crianças, se você quer conquistá-las, você tem de trabalhar contos de fada, não é nem uma escolha, assim, é quase que obrigatório que o professor o faça, né? Então, acho que é um gênero, assim, chave, é um gênero maravilhoso, é fantástico até para os adultos. Eu tô cheio de gente querendo fazer TCC sobre contos de fadas, porque eu trabalho literatura infantil, não trabalhei com vocês, infelizmente, mas quando eu trabalho, eu me fixo muito nesse gênero e todo mundo ama. Fala, Azi. Veja bem, quero aproveitar um gancho aí, né? Claro. Que eu me lembro quando eu era criancinha lá no interior, né? Na roça. Eu também, Azi, que é do interior. Tinha um senhor historiador na região, né? Então era agendado o dia dele ir na casa da gente. Então a gente convidava a vizinhança, meus pais convidavam, né? Meus avós. E ele contava a história da mula sem cabeça, do Saci Pererê, e também contava aquelas histórias em revistinha, como de Pedro Malazarte, Jeca Tatu, e muitas outras histórias. Ele não sabia ler e nem escrever, tipo aquilo que você disse ontem sobre Sócrates, né? Ele não gostava de ler, nem escrever. Ele não sabia escrever, nem ler. Não sabia. Então, certamente, ele teria que, para escrever os seus livros, ele utilizava de uma pessoa sentada, precisava, aliás, de uma pessoa sentada à sua frente ou ao lado, né? Então, Platão escreveu tudo que Sócrates disse, né? Foi um aluno dele que escreveu o que ele falava, né? Exatamente. Então, quer dizer, a memória é coisa importante. E a outra coisa que eu achei muito importante durante a aula é que a senhora falou, desculpa, a senhora que é pela superioridade, né, professora, né? Então, veja bem, que no passado, lá nos anos 70, quando eu fiz até a 7ª série do curso ginasial, falava assim, né? Regime da ditadura. Então a gente ficava quietinho, ninguém podia abrir a boca para nada. O professor ele era autoritário, ambientalista. Sim, sim. E hoje eu sinto a dificuldade de expressar e seminário, tudo isso me traz uma dificuldade muito grande. Estou reaprendendo agora com os alunos aí, entendeu? Todos nós carregamos medos, nós carregamos cicatrizes dessa época. A gente tem medo de enfrentar o público, pegar o microfone assim. Uhum. Obrigado. Isso, Azer, foi às vezes a família mesma, né? Assim, ela também contribui para calar as crianças, assim, tem esses males também familiares, né?
não sabendo canalizar, porque a criança tem que ser, enfim, né, educada, sim, mas, assim, a sua fala tem que ser canalizada e não punida, né? E a escola, ela tinha esse mesmo critério, assim, de atuação, né? Ela não canalizava a fala da criança, ela punia a fala da criança. E as cicatrizes, elas foram, assim, para as nossas gerações atuais, muito fortes. Esse medo de falar, esse medo de expor o que pensa e de ter acesso à própria cidadania, porque ser cidadão também passa pelo sentido de você cobrar seus direitos, participar socialmente, né? E isso tem questões aí relacionadas à limitação à oralidade mesmo, que a escola sempre atuou para criar. Fala, A Asi. gente tinha medo de pedir as coisas aos pais da gente, entendeu? A gente tinha medo, às vezes chegasse alguém de fora em casa e a gente, porventura, vacilasse, passasse à frente, porque ia pegar um negócio, ia sair para o terreiro, ele só olhava de lado, assim, já sabia que ia levar umas varadas depois por causa daquilo. Então, hoje os pais talvez nem são tão, assim, né, autoritários, mas hoje, infelizmente, o calar veio de outra maneira. Porque como as famílias trabalham muito, elas acabam deixando as crianças muito no celular. Então, assim, ao mesmo tempo que talvez a sociedade atual não seja tão autoritária, ela também se distanciou das crianças. Então, essa relação com as pessoas mais velhas, que as crianças tinham ali acesso a isso que você falou, a ouvir histórias, né, a trocar conhecimentos, isso também tem sido prejudicado na sociedade atual por esse fator. A gente vê Fala, isso Regina. no infantil, como que as crianças hoje demoram mais a falar, menina. Desde a educação infantil, eles vão com um aninho para a escola, aí o contato que eles têm, a maior parte da vida é com a fala com o professor, eles vão para casa, o pai e a mãe estão trabalhando, né, no outro horário, quem cuida deles não conversam com eles, na maioria das vezes, e são crianças, assim, muito caladas, para desenvolver a fala com eles, é difícil, tá? Eles estão sem uma ligação muito forte com a identidade, com a raiz, entendeu? Isso é muito sério. Não tem uma referência. Sim, é muito sério isso. É muito difícil isso, vou te contar. Inclusive, seu Azer, eu não sei se eu falei na aula anterior, mas, por exemplo, um dos grandes autores da humanidade, mas um dos grandes não, o maior, talvez, né? Que foi o escritor da Odisseia, ele também era cego, ele não escrevia, ele era cego, ele não escrevia. As duas grandes obras que ele produziu, que são Ilíada e Odisseia, que foram escritas posteriormente, foram todas feitas no campo da oralidade, ele ditava para as pessoas copiarem, né? Olha que interessante também, assim, era muito comum isso na antiguidade. Porque as pessoas cegas, elas tinham uma memória absurda sobre tudo, né? Elas tinham uma habilidade imensa para memorizar tudo que elas ouviam, e aí elas acabavam sendo referência nessas sociedades antigas. Então, acho que eu nem falei isso, mas é interessante, assim. Oi? Mas eu posso citar um que talvez você conheceu, até quando eu assinava jornal de Gazeta, né, para receber os jornais, as edições, eu ganhei um CD do indivíduo ali, que foi até eu gosto muito das músicas dele, que ele perdeu a visão logo cedo, né? Quando era criança. Quem é? Ainda. E ele é famoso no mundo inteiro, e ele se tornou compositor, músico, e tocava piano e tudo. Foi o Ray Charles. Ah, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Tem um filme muito lindo sobre a história dele. Já assistiu? Já, ele fazia coral e música blues, tudo. Famosíssimo ele. Não, sim, porque as sociedades antigas, né, enfim, também as atuais, mas enfim, essa ideia da memória. O indivíduo que tem habilidades com a memória é o indivíduo principal da sociedade, porque dele emana todos os saberes. Então, ele era ouvido como alguém sábio. E a sociedade que ela esquece a fala e se baseia só na escrita, ela geralmente abandona essas pessoas que têm habilidades com a memória, e isso é muito perigoso, porque a escrita somente do jeito que está lá, guardada num papel, sem a presença da experiência de quem escreveu aquilo, é muito perigoso, entendeu? Então, assim, são algumas mudanças que eu venho aqui trabalhando, que a BNCC trabalha e que, pelo que eu vi, você acompanhou a aula, né? Sim. Agora, voltando aqui aos contos de fada, né, onde nós paramos, os contos de fada, eles só foram escritos no século XVIII, porque quando a gente pensa assim, mas a Poliana está falando que os gêneros de fada não foram
não foram escritos? Foram. No século XVIII, que é realmente esse século onde tudo é escrito, tudo passa a ser escrito, os irmãos Grimm, que são escritores muito populares, assim, até hoje, um escritor francês chamado, esquecendo o nome aqui da pessoa. Ai, gente, acabei esquecendo, mas enfim. No século XVIII, alguns escritores... Oi? Louis Braille? Não, é um escritor de contos de fada. Perrault, Charles Perrault. Charles Perrault, né? Os irmãos Grimm, enfim, alguns escritores do século XVIII, eles ouviram contos de fadas quando crianças e eles resolveram transcrever esses contos de fadas em livros. Então, hoje, os contos de fada estão escritos nas versões ali do século XVIII, a gente tem acesso a esses contos escritos, mas esses autores do século XVIII, eles não criaram os contos de fada. Eles ouviram os contos de fada quando criança e resolveram escrevê-los e lançá-los na época em livros, como era muito comum já no século XVIII. Agora, os contos de fada, eles remontam muito antes disso, assim, eles são milenares. Não há uma data específica para a gente falar assim, nesse século foi criado o Chapeuzinho Vermelho. Nós não sabemos se Chapeuzinho Vermelho é uma história que tem 3.000 anos ou 10.000 anos. Não se sabe ao certo, né? De quando essa história existe. Então, nesse sentido, é que eu digo para vocês que os contos de fadas são histórias orais. Eles chegaram até nós pelo campo da oralidade. No século XVIII, as histórias foram escritas e de certa forma, adaptadas, né? Então, algumas situações que eram narradas na oralidade, elas não foram trazidas para a escrita. Por isso, esses contos de fada, eles foram um pouco mais amaciados, digamos assim, do que as suas versões anteriores, né? Uma vez que na oralidade eles traziam um pouco mais de peso nas histórias e na escrita eles são um pouco mais leves, né? Mas, assim, as histórias são muito milenares, nós não sabemos de quando elas vieram e quem foi que as escreveu. Na verdade, não escreveu, né? Quem as criou. Dos contos de fada mais populares que nós conhecemos, nós temos as histórias das princesas, né? Que são a Bela Adormecida, a Cinderela, a Bela e a Fera. Quer dizer, algumas nem são princesas, mas meio que na imaginação das crianças seriam. A Branca de Neve, a Rapunzel, que seriam ali as mais populares. E contos de fada, na verdade, a palavra fadas não se refere a fadinhas, né, como todo mundo pensa. Na antiguidade, a palavra fada se refere ao termo destino. Então, quando eu falo contos de fada, eu me refiro a contos referentes ao destino. Ao destino de quem? Das personagens principais que fazem parte dessas narrativas. Porque todo conto de fadas, para ser assim considerado, ele tem que ter características próprias e uma dinâmica particular. E qual é essa dinâmica, né? O que é marcante num conto de fadas? Bom, o que é marcante num conto de fadas é que as histórias sempre partem de um princípio de calmaria. Então, as personagens sempre estão numa situação de calma, né? De equilíbrio espiritual e pessoal. E acontece alguma coisa trágica que não é escolha delas, e essa tragédia vai movimentar toda a história, de modo que elas tenham que superar tais dificuldades. E aí é que eu tenho o quê? A ideia da fada, do destino, né? É o destino dessa personagem superar essa dificuldade. E as histórias de contos de fada sempre terminam bem, por quê? Porque essas personagens sempre superam essas dificuldades e conseguem lidar com os próprios problemas. Num sentido mais psicológico, a gente pode dizer que nos contos de fada é abordado o arquétipo da passagem da infância para a vida adulta. Então, de maneira metafórica, todas as personagens estão entrando no desequilíbrio que é necessário para o crescimento, né? Então, aquelas dificuldades que a gente percebe ali na vida daquelas personagens nada mais são do que os desequilíbrios naturais a qualquer indivíduo na passagem da infância para a vida adulta. Por que nós gostamos até hoje dos contos de fada? Porque, de certa forma,
eles nos ajudaram e nos conduziram nessa passagem. Então, esse crescimento que a gente alcançou e esse possível equilíbrio que hoje temos, advém também das experiências que nós tivemos com essas histórias, né? Então, se a gente pegar lá, sei lá, a história da Cinderela, que é uma história lindíssima, eu gosto muito, muito, muito. Não sei se vocês gostam, mas é uma das minhas favoritas. A Cinderela, ela tem uma vida inicial muito tranquila, uma família, enfim, né, um pai e a mãe que a ama, enfim, tudo certinho. E com a morte da mãe, a gente tem o início de um desequilíbrio na vida dela, que vai trazer diversas dificuldades, todas elas superadas. E a Cinderela, posteriormente, encontra um equilíbrio. E nessa passagem toda ali, a gente tem também, na verdade, um crescimento espiritual dessa personagem, né? E a criança, ela vai se apoiar nessa história da própria Cinderela para construir a dela. Tem um livro muito bom, até a Faceli tem esse livro, chamado A Psicologia dos Contos de Fada, do Bruno Bettelheim, que ele vai falar muito sobre isso. Eu gostaria de falar mais, mas aqui não é aula de literatura infantil, mas na aula de literatura infantil eu exploro um pouco melhor. Mas eu quero aqui meio que pontuar a necessidade que a criança tem de ter acesso a esses contos, tá? Porque eles são a ponte para elas construírem o seu próprio caminho de crescimento pessoal. Nós conhecemos aí alguns contos de fadas, que são os mais populares, mas eles são centenas, tá? Eles são assim... não são apenas as histórias que chegam até nós, a Branca de Neve, o João e Pé de Feijão, o João e Maria, não são apenas essas as histórias, são centenas e centenas. Há muitas. E muitas delas desconhecidas e belíssimas, assim. Eu, na sala de aula, eu sempre procuro levar histórias que as crianças não conhecem, assim. Eu trabalho com contos de fadas menos conhecidos, pelos quais eu sou apaixonada também, e que precisam ser mais popularizados. Vocês querem falar alguma coisinha sobre contos de fada, fazer perguntas? Falar algum que vocês gostam? Que vocês, assim, sabe, sempre se lembram, ou concordar ou discordar com isso que eu falei? Vamos participar, gente. Professora? Pode falar, Valdineia. Eu estava até ouvindo você falar, eu lembrei, meu filho, pelo menos uma vez por semana, eu tenho que repetir a mesma história para ele, que é dos 3 porquinhos, ele ama. Então, qual a idade dele? Ele tem 8. E aí ele não enjoa dessa história, tem que sempre contar, e ele gosta também das histórias atuais, o Shrek, né, que ele já assistiu 200 milhões de vezes. A minha também. Estava assistindo ontem, a minha. Mas você entende isso que eu falei, né? Os 3 porquinhos, existe isso, né? Eles estão em equilíbrio, aí do nada existe um desequilíbrio e eles têm que superar isso para conseguir se equilibrar de novo. É essa passagem ali, né, da infância para a vida adulta, que a criança faz de maneira lúdica. Ela faz por uma experiência criativa, né? Não é racional que a criança, né? Não é um modo racional, né, que a criança utiliza para fazer isso. Então, ela não vai lidar com as dificuldades dela de modo racional, porque ela não consegue ainda. Então, os contos de fada, eles são uma ponte para que ela consiga fazer isso. Olha a importância deles na vida delas. Verdade. E eu falei até no chat, falei assim, como que é engraçado que a gente ouve, lê e não enjoa. A gente sempre sente vamos dizer assim, uma emoção, né, na hora que a gente vê essas histórias. É como se fosse a primeira vez que a gente estivesse lendo. Como que impacta, né, na vida da gente, É porque elas têm uma importância imensa na nossa formação. Existem muitos livros que falam sobre isso, eu também escrevo artigos sobre isso, porque é um assunto que me interessa demais. Eles têm um impacto na nossa formação humana, eles são a base da nossa construção como seres, assim, sabe? Participantes da sociedade, né? Porque eles nos conduzem ali de uma fase a outra, por meio da criatividade, da ludicidade. Então, privar as crianças dos contos de fada é castigá-las, é torturá-las. O Albert Einstein falava isso, né? O homem da física. Se você quiser, né, dar uma herança para as crianças ali, ou dar artifícios para ela conviver com o mundo adulto, você conte contos de fada.
Ele defendia muito isso, né? Eu até defendo que a gente tem que trazer contos desconhecidos para as crianças na atualidade, porque a gente fica muito no lugar comum, naqueles contos de sempre. E são centenas e centenas de contos desconhecidos que a gente não traz, né? Porque às vezes também a gente não conhece. Então eu sempre bato muito nessa história, né? De trazer contos estranhos ainda que as crianças não conhecem, que são maravilhosos também. Quer falar, seu Azer? Não, por enquanto não. Tá ótimo, entendeu? Bom, posso falar de uma historinha aí? Eu Pode já falar. vi ela em filme, né? Que é uma história também. Que as crianças, quando eu passava isso para elas ouvir, para elas assistirem, elas ficavam encantadas. Eu acho que encaixa bem nisso aí também, que é aquele filme das galinhas. Você já assistiu aquilo? Hã? Aquele da... Ai, como que é o nome? Tem um nome, né, esse filme das galinhas? Não. Eu acho Eu que esqueci. Fuga das galinhas. Fuga das galinhas, a fuga das galinhas. Esses filmes, geralmente, eles trabalham com esse ideal dos contos de fada. Eles trazem sempre referências, né? O Shrek, por exemplo, ele faz várias referências a contos de fadas, né? Então, eles meio que fazem uma relação ali. Porque A maioria dos a contos de fada, eles foram escritos não, eu uso a palavra escritos de idiota. Eles foram produzidos, assim, sabe, oralmente no passado, e poucos foram criados no campo da escrita somente. 2 casos de contos de fada que foram criados somente na escrita são A Bela e a Fera, que é um conto do século XVIII, da Gabrielle Villeneuve, é um conto feminista, de uma francesa meio feminista. Então, esse conto, ele é da escrita, e depois ele acabou sendo contado para as crianças, mas ele é um conto da escrita, ele não é um conto antigo, assim. E a Alice no País das Maravilhas, que eu acho que é o conto de fadas mais fantástico, e também não é um conto baseado só na oralidade, ele é um conto que nasce na escrita, ele é produzido pelo Lewis Carroll, e depois ele é contado, assim, mas os outros todos, o João e Maria, o Branca de Neve, os Três Porquinhos, são contos da oralidade mesmo. Eles chegaram até nós, assim, ao longo de milênios e milênios que foram produzidos e chegaram por meio da memória. Ai, é tudo maravilhoso. Professora, Sim. as histórias que a gente inventa, por exemplo, eu gosto de inventar história, incluir meu filho na história. Era uma vez, aí eu falo o nome dele. Essas histórias elas se encaixam em que gênero? É porque o conto de fadas, ele tem que ter, assim, especificamente uma história de superação. Então, assim, só ter o Era uma vez, ele não vai, talvez, ser um conto de fadas, né? Esse Era uma vez que você se refere ali, que você cria com seu filho, talvez seja um conto, simplesmente, não de fadas. Conto. Seria esse gênero, né? Não de fadas, entendeu? Porque o conto de fadas, ele trabalha sempre com uma superação. Então, eu tenho um problema a ser superado, né? E, geralmente, é um problema no campo, assim, da vida pessoal de uma pessoa, né? É um problema familiar, é um problema ali particular, não um problema heróico, um problema da sociedade, é um problema dela. Vocês podem observar a Cinderela, né? É um problema familiar aquilo ali. Que ela vai superar dentro das expectativas também pessoais dela, né? Mas vamos andar, apesar do assunto ser legal. Aí eu tenho as cantigas de roda, totalmente esquecidas. As crianças não vão mais para a rua brincar de cantigas de roda, que é um gênero da oralidade. Então, infelizmente, ele acabou sendo trazido para a escola. E aí as escolas de educação infantil trabalham muito. E as crianças de 6 e 7 anos na escola de educação básica sentem muita falta, porque elas ainda gostam, elas estão com essa característica de ainda gostar desse tipo de gênero, né? Então, ele é trazido aqui para a educação básica também. As cantigas de roda é o mesmo caso dos contos de fadas, são milenares, nós não sabemos onde elas surgiram, elas repousam no campo da oralidade e passavam de avô para neto pela memória, né? As adivinhas também são frutos da memória. As crianças amam. As lendas que foram transformadas em folclore, né? Então, a gente tem ali um conjunto de folclore, assim, nacional, né? Próprio da nossa identidade cultural. Então, as lendas mais comuns aqui no Brasil são as lendas do Saci Pererê,
a do Boitatá, a da Iara. Mas as lendas são textos que repousam na oralidade e eles vão sendo criados e recriados, assim. Então, é interessante que, apesar de nós termos lendas nacionais que foram adotadas, né, no folclore brasileiro e tudo mais, nós temos lendas também mais regionais. Então, Linhares, por exemplo, ele tem as suas lendas particulares. O povo linharense também criou, por meio da oralidade, as suas próprias lendas. Então, nós temos aquela lenda lá de Regência. Ai, desculpa, eu não sou linharense, eu sempre vou esquecendo as lendas de Linhares. Mas nós temos lá em Linhares, lá em Regência, uma lenda muito importante da nossa identidade linharense. Como que é o nome, gente? Aquele rapaz que salvou as pessoas do naufrágio. Olha, eu vou falar e esqueço. Caboclo Bernardo. O Caboclo Bernardo é uma lenda linharense, né? É uma lenda que faz parte da identidade da nossa região. A minha filha sabe tudo, que ela já é linharense. Então, é uma lenda nossa, mas nós temos outras. Nós temos a lenda da Irene, que é fantástica. Chico Boneco. Nós temos a do boneco, não é? Do Chico Boneco, também é uma lenda linharense. João da Santa. João da Santa, que é uma lenda linharense também. E a perspectiva da BNCC é que as lendas sejam trabalhadas regionalmente. Então, assim, a gente tem que trazer para as crianças de Linhares as lendas de Linhares, não só as lendas nacionais. Pode falar, Regina. Não, aí eu tô lembrando, tem um negócio, o Homem da Lata também, mas não, eu esqueci o primeiro que ele chamava aí da Lata. Eu esqueci. Aí tinha um rapaz também, que era o Tarzão, um rapaz negro que vivia na rua também, que gostava de passar a mão nas meninas, né? Então, tudo isso faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história e da nossa identidade. Eu não conheço todas que você falou, não, tá? Eu tô aprendendo ainda as lendas linharenses. Aí um dia eu chego lá. Tem a professora Josmarie, né? Que, segundo ela adora. Ela adora. Você pode convidá-la para as escolas que ela vai. Né? Ela sempre conta que ela participou da história de todos eles. Sim, ela é maravilhosa. E ela escreve livros sobre eles, né? Sim, ela tem. E ela também, eu falo que ela também virou uma personalidade histórica, né? A partir desses contos que ela faz, eu falo, a Josmarie também virou uma personalidade nossa. A Josmarie vai virar uma lenda também, já é uma lenda, né? Apesar de ainda estar entre nós. Tomara que fique muito tempo. Ela também já é uma lenda. Valdinéia, você quer falar? Você conheceu quem? Fiquei curiosa, Valdinéia. A Josmarie já foi lá na escola, lá na FACEL. Na nossa ela é sala. ótima, ela compartilha conosco todos os saberes dela, né? O interessante é que a lenda ela nunca deixa de ser criada, assim. Então, assim, hoje a gente pensa alguma coisa da Irene, ali tem algumas lendas em torno dela, porque a lenda ela é uma verdade que vai se transformando, né, literariamente, assim, em outras histórias. Então, a história da lenda, né, não tem um compromisso realmente com a verdade dos fatos. Mas o interessante é que a lenda nunca para. Então, a Irene, a morte dela, eu acho que não é tão antiga, né, mas daqui a 100 anos ela vai continuar sendo lembrada. Mas a lenda da Irene daqui a 100 anos vai ser diferente da lenda dela hoje, porque a lenda ela é transformada pela própria oralidade, então ela vai sendo criada e recriada, né? E existem algumas lendas que as crianças adoram, que são lendas assim mais midiáticas, como a lenda urbana, as lendas urbanas, né? A lenda da loira do banheiro, tem algumas coisas também assim que estão no campo da mídia, que não são só regionais. Só voltando um pouco desses personagens aqui de Linhares, menina, eu conheci todos eles, né? Mas a que mais me dava medo era a Irene, porque eu ia para a escola, eu morava no Araçá, e tinha um barzinho ela ficava sempre lá, toda maquiada, cheia das bolsas, e ela adorava dar susto da gente. Ah, mas você conheceu a Irene? Eu também conheci. Eu conheci, já falei muito susto. Então ela é conhecida há pouco tempo, a Irene. Não tem pouco tempo, sim, não. Mas ela é do meu tempo. Quando eu ia legal, eu achei que não havia, assim, pessoas que tivessem conhecido a Irene ainda aqui. Não, eu conheci a Irene, o João da Santa.
né? Eu conheci esse pessoal. Boneco. Porque você é antiga em Linhares, né, Regina? Você é daqui, eu nasci. Ah, entendi, porque eu não sou. Eu já vou fazer 49 anos, né? Então, eles fizeram parte da minha infância. Entendi. Uhum. Né? Aí eu acho assim, engraçado, de vez em quando, assim, quando eu vejo as Maria contando, eu só lembro das minhas carreiras. O Caboclo Bernardo, eu acho que é mais antigo, né? O Caboclo. Só sei da história mesmo, né? Isso, acho que ele é uma das lendas mais antigas, no caso dele, né? Eu acho que sim. Não sei qual o ano bem, não, mas deve ser. Certo. Aí eu tenho aqui ainda, para a gente continuar, senão, anedotas e provérbios, né? Os provérbios, eles são fantásticos. Eu lembro muito que a minha avó falava muito deles. As anedotas são as piadinhas, assim, leves, né? Que a gente conta para as crianças. Os mitos geralmente estão ligados ali às sociedades gregas, às sociedades mais clássicas. Eles são diferentes das lendas, né? Porque os mitos, eles têm uma relação ali um pouco mais com a religião. Os mitos eram a religião de um povo antigo, né? Esse povo morreu e os seus deuses acabaram virando os mitos nossos, né? Então, a gente tem ali, sei lá, o Zeus, a Hera, o Édipo, o Aquiles, né? Esses seriam os mitos. As crianças têm muito acesso a eles hoje por meio de filmes, mas também, às vezes, algumas histórias são contadas. As receitas culinárias, por incrível que pareça, são considerados gêneros, são trazidos para a escola, são incentivados a serem trabalhados pelas crianças e tem uma relação ali também com a memória. Quem nunca, né? Uma receita da avó, uma coisa que comeu na infância, um cheiro, né? Isso tem toda uma relação ali com a nossa formação. As quadrinhas, que são aquelas historinhas assim, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. É bem para criancinha de 6, 7 anos mesmo, para o início da educação básica. E as parlendas, que são aquelas falas assim, hoje é domingo, pé de cachimbo, o cachimbo é de ouro, o touro é valente, aquelas histórias, né? As memórias que são trazidas para a escola, muitas vezes, com essa relação com os avós, né? Quando os avós são convidados à escola para contar o seu passado, essas rodas de conversa, em que a escola geralmente convida pessoas antigas para contarem para as crianças como era no passado, então isso é muito interessante. E, às vezes, as escolas resguardam apenas para os dias dos avós, né? Elas fazem um dia especial para isso, mas a BNCC fala que não há dia, não há hora, não há data para que isso ocorra, né? É importante que isso ocorra sempre, que as crianças cada vez mais tenham acesso a esses saberes, a essas memórias dos antigos. E, para finalizar, os contos de terror e assombração, que eu adoro. Tem professor que não gosta de trabalhar, porque acha que as crianças não estão preparadas para eles, mas são contos antigos que repousam na oralidade e que são, muitas vezes, tão interessantes para as crianças como os contos de fada. Porque um dos sentimentos que a gente mais cultiva na humanidade é o medo. As crianças, elas têm uma relação muito difícil com o medo. E elas precisam canalizar esse medo por meio da literatura, né? Então, escutar contos de fadas é interessante, mas escutar contos de assombração e terror também. Porque é uma forma das crianças lidarem com os seus medos mais profundos, canalizando cada um deles, né? E aí as histórias de assombração, principalmente, elas repousam na oralidade. Aquelas histórias que os avós contavam, daquelas casas assombradas, né? Relativa aí a coisas inexplicáveis que aconteciam quando não havia ainda energia elétrica. Todas essas histórias que eu creio que vocês ainda devem lembrar porque ouviram de alguém. Então, assim, elas são importantes também. Pode falar, Azer. Bom, interessante isso aí também. Na minha época, era a época da lamparina, né? Aham. Claro, então, para contar as histórias, teria que ser no terreiro. E também em relação às brincadeiras de roda, de andar de perna de pau, com a perna de pau, as meninas brincando de amarelinha na rua e tal. A diferença é que naquele tempo a rua era das crianças, entendeu? Podia brincar. Hoje uma criança não pode nem sentar no portão da rua e já corre um risco para frente do portão. Sim, o mundo está muito difícil. Está muito difícil. Hoje a rua vem para dentro de casa, para dentro do quarto, para dentro da sala do aluno.
Isso aí é ó, da própria casa dele, quer dizer, isso causa até obesidade, porque a criança não brinca, não corre, não aposta corrida, não brinca de pique. Então ele fica ali à frente do computador, muitas vezes com o lanche do lado ali, e o pai levanta às vezes meia-noite para ir ao banheiro, está lá o menino no computador. Quer dizer, Sim, sim, isso é muito comum, né? Isso virou lugar comum, Asi. mas Aí, falta, por pessoal, exemplo, vontade política, porque se as prefeituras quisessem, podia agendar, ó, tal dia, a rua do bairro Shell, por exemplo, rua tal, ou Conceição, ou Novo Horizonte, mesmo, Jânio Quadro. Podia fechar ela. Hoje é dia de vocês brincarem, jogar bola, os meninos jogar amarelinha, jogar peteca, andar de perna de pau, tá? Podia fazer isso, mas cadê que fazem? Para continuar aquela memória lá do passado, né? exatamente, né? É como eu falei na aula anterior, ninguém está muito preocupado com isso. Parece que ficou só a função da escola, né? Como sempre, a escola é obrigada a carregar todos os problemas do mundo e não dá conta, né? Porque quem somos nós contra todos esses poderes, né, que estão ali ditando as regras de como ser e agir atualmente. Mas, enfim, né, façamos o que pudermos. Lembrando, pessoal, que esses gêneros aqui, eles não têm que ser necessariamente trabalhados na sua forma escrita. A BNCC não pressupõe que, ao trabalhar a oralidade, eu tenha que finalizá-la por meio de algum trabalho escrito. Porque muitos professores fazem isso, né? Eles preparam um plano de ensino super legal, muitas vezes, né? Prestigiando a oralidade, mas aí eles vão lá e finalizam com algum aspecto da escrita, e até as crianças falam, né? Como se você está acabando ali com uma coisa que estava muito legal. Então, é interessante que os planos de ensino, quando se referirem aos aspectos da oralidade, eles tenham a oralidade como um fim em si mesmo. Por que não, né? E 25% da aula de língua portuguesa, ela deve ser dedicada ao trabalho com oralidade. Outra situação aqui que eu quero que fique bem clara. Oralidade não é disciplina, não é a criança falar o que ela quiser, no tom que ela quiser e na hora que ela quiser. Tanto que lá na BNCC tem a questão da oralidade com a questão da escuta, né? Trabalhar a oralidade não é só trabalhar a fala, é trabalhar também o ouvido, para que você saiba falar e saiba ouvir quem fala, né? Que é interessante também. Porque hoje eu sou professora de ensino médio, eu não sou ouvida. Eles são calados muitas vezes, me deixam falar, mas eles me olham e aquilo não é absorvido por eles, né? Porque eles estão tão afastados da questão da oralidade que eles não valorizam mais aquilo que é ouvido. Então, eles me ouvem, mas eles não me entendem, porque eles não dão sentido àquilo que eu estou falando, eles não têm nenhum apreço por guardar nada na memória. Então, tudo que eu falo não é importante para eles, né? É uma dificuldade que eu tenho. Então, nesse aspecto da oralidade também, só para eu finalizar, Valdinei, eu vou te falar, que eu falo demais. Nesse aspecto da oralidade também, é importante a questão da fala, da oralidade, do sentido da escuta, de eu parar e ouvir o que o outro está falando e memorizar isso. Pode falar, Valdinei, desculpa, meu bem. Não, desculpa eu. Olha, professora, você estava falando sobre a oralidade, que não necessariamente precisa ter algo escrito, né, para finalizar o trabalho com esse gênero, mas aí como que pode ser a avaliação desse gênero, ou dessa parte do ensino? Bom, nos primeiros e segundos anos não tem necessariamente uma nota para avaliação, né? Você vai acompanhá-los de outra forma. E você vai avaliá-los realmente nesse aspecto do desenvolvimento da própria oralidade deles. O quanto eles têm se mostrado, assim, partícipes, né, dessas relações aí da oralidade, no sentido de que eles estão falando e também dando atenção àquilo que eles ouvem. E, posteriormente, é o mesmo aspecto, você vai avaliá-los no sentido do desenvolvimento da oralidade, não necessariamente avaliando isso pela escrita, porque é até complicado você avaliar a oralidade pela escrita. Como que você faz isso, né? Se é um campo específico para fala, como que você vai avaliar isso na escrita, necessariamente, que é um campo totalmente diferente da linguagem? Então, são avaliações mesmo no desenvolvimento da oralidade, na maneira como ele usa a fala, no tom, na capacidade linguística que ele tem de expressar alguma coisa, enfim, né? Ali são coisas que vão acontecendo em sala, naturalmente, eu acredito. Eu avalio meus alunos pela oralidade.
pelo desenvolvimento, pela articulação da oralidade que eles têm, pela memória, né, que eles conseguiram ou não gravar daquilo que eles ouviram, porque a oralidade também tem uma relação muito forte com a memória. Deu para entender, Valdineia? Sim, deu sim. Obrigada, professora. Essa coisa de avaliar só pela escrita, ela é um pouco... ela tem um sentido muito autoritário também, né, de você avaliar só aquilo que está escrito. Mas a escola, infelizmente, ela resguarda muito de autoritarismo, né? E às vezes o professor é cobrado, né? O que você corrigiu para fulano ter tal nota? Eu já vi aluno até reclamando mesmo de notas assim. Como que você me deu essa nota? Porque ele meio que quer pôr o professor na parede no sentido de que ele foi avaliado apenas na oralidade. Como que você me prova? Então, há situações ainda muito complicadas em relação a isso, porque há muitas arestas a serem discutidas acerca do tema da oralidade. Mas eu acho absolutamente possível a avaliação de alguém usando ali as habilidades dela apenas no campo da oralidade. Acho possível e acho necessário também, né? Até para que ela continue a crescer nesses aspectos. Bom, podemos, acho, ir para o próximo campo, que é o campo da vida pública e os gêneros do campo da vida pública, né? Então, nesses gêneros do campo da vida cotidiana, por que foram alocados nesse espaço, né? Porque se entende que são textos que a criança já traz de casa, que ela cultiva com a família, que ela aprende com os avós, e que ela, quando crescer, passará para os filhos e netos, né? No sentido ali de algo que se cultiva nos espaços familiares. Então, eu aprendi em casa e eu vou jogar também, quando o adulto for, para as crianças que comigo partilharem a própria vida. Por isso, eles são alocados ali no campo da vida cotidiana. Como a BNCC trabalha com outros campos, eu tenho aqui o campo da vida pública, né? Que seriam os gêneros ali relacionados aos ambientes específicos do trabalho, principalmente, né? Então, assim, todo mundo se prepara para o campo do trabalho, porque é muito difícil, né? Alguém que não tenha que trabalhar ao longo da vida, nós sabemos que não é essa a realidade. E a criança de escola pública, principalmente, ela vem de classe trabalhadora, os pais são trabalhadores e ela, naturalmente, vai se preparar também para o campo do trabalho, mas não só as crianças de escola pública, é natural, né? Na sociedade capitalista, se preparam para a vida do trabalho. E a escola, ela tem essa função. Então, quais seriam os gêneros trabalhados ali no campo da oralidade para preparação para a vida pública? Eu errei que eu botei memórias aqui, gente, eu vou ter que tirar. Nesse campo aqui, a gente tem a presença também na BNCC de aspectos da tecnologia. Porque também não dá para separar muito hoje a criança dos meios tecnológicos e também não dá para separar o trabalho dos meios tecnológicos. Mas, ao mesmo tempo, é também impossível, né, esquecer que a oralidade é importante para o campo do trabalho. Porque a comunicação, a capacidade comunicativa, ela é, muitas vezes, crucial para que uma pessoa consiga se relacionar com os espaços sociais, ou em espaços sociais. Então, quais seriam os gêneros aqui do campo da vida pública trabalhados na escola e intermediados por meios tecnológicos também? Então, nesse aspecto aqui, o professor vai trabalhar entrevistas, que as crianças amam de paixão, elas amam, assim, serem entrevistadas. Eu sempre que trabalho com crianças menores, eu as entrevisto, eu começo assim, sabe? Eu crio um ambiente para isso, e elas amam falar sobre a vida delas. E aí, a entrevista é um gênero particular, ela tem uma dinâmica, né, própria, e essa entrevista, muitas vezes, é o primeiro gênero que a criança vai ter que lidar ao entrar no mundo do trabalho, né? Ela vai passar por uma entrevista quase sempre. Então, assim, essa preparação para o campo da vida do trabalho que começa na escola pelo gênero entrevista, que começa de uma maneira mais lúdica e pessoal, e depois, ao longo da formação, vai se tornando um pouco mais objetivo, né? O podcast, que é um gênero intermediado hoje, né, pelas mídias tecnológicas. O vlog, que também é um gênero da oralidade presente nas mídias sociais. Então, aqui
a escola tem que tentar se modernizar, mas não esquecer da própria oralidade. Então, levar a criança a gravar vlogs, ela já acompanha vlogs em casa, ela sabe o que é isso. E a escola agora ela vai tentar, né, incentivar que a criança faça isso de maneira mais elaborada. A propaganda em posts de redes sociais, o anúncio em rádio, a reportagem em rádio. Então, aí seriam gêneros, assim, para a criança desenvolver a sua postura da oralidade, para conseguir falar em público, para conseguir se impor no mundo do trabalho, né? Seriam esses gêneros também mais próprios a partir do terceiro ano da educação básica. Não é que possam ser trabalhados antes, mas eles são mais interessantes para crianças a partir dos 8 anos. Posso continuar? E aí eu tenho os gêneros dos estudos e práticas de pesquisa, que são ideais para crianças a partir do 4º ano. Quando eu falo ideais, é porque não existe, assim, uma obrigatoriedade de tem que ser, né? Eu posso trabalhar contos de fadas com uma criança de 9 anos e ela amar. Mas a partir de 9 anos, uma criança já está madura também para outros tipos de texto, né? Então, eu posso vir a trabalhar outros textos mais maduros, como se propõe aqui. E aí eu tenho, aqui nos gêneros dos estudos e práticas de pesquisa, 3 gêneros ideais para essa fase, né, do 4º ano e 5º ano, que são seminários. Seminários são muito bem feitos por crianças entre 9 e 10 anos. Eu já assisti seminários feitos por crianças, assim, para um público maior, para a comunidade, para os pais, e foram seminários fantásticos. E geralmente esses seminários, eles estão relacionados aí ao campo das ciências, né? Então, é uma situação em que o professor pode intermediar planejamentos com situações relativas ao campo das ciências. E as crianças podem fazer feiras de ciências, exposições científicas ali, utilizando a oralidade por meio de seminários. Se eu tivesse feito isso na infância, se o professor tivesse feito isso comigo e nunca foi, eu provavelmente teria tido menos dificuldade de me desenvolver em seminários quando adulta. Nós estamos no ensino superior e todo mundo aqui participa de seminários. E eu tenho certeza que muitos de vocês ainda demonstram insegurança. Muitas vezes, porque os primeiros seminários que fizeram, organizados de maneira metódica, foi no ensino superior, né? Talvez no ensino médio, talvez. Ao passo que a BNCC afirma que isso deve acontecer desde a educação básica. A criança deve ser preparada para a apresentação de conteúdos científicos desde cedo. Que ela consiga fazer isso desde sempre, para quando adulta, ela fazer isso com muita naturalidade. Vocês tiveram experiências de seminários na infância? Alguém pode trocar uma ideia aqui? Alguém já teve uma experiência interessante de seminário quando criança? Ou nas escolas que vocês estudaram simplesmente não existia, não era feito? Eu já tive, no estilo que você está falando de ciências, na escola que eu estudei no Regina Banhos. Foi bem bacana a experiência de fazer. E foi assim como você falou, a gente preparou algumas coisas. Esqueci a palavra que você falou. Mas a gente criou e depois fomos explicando, falando como foi criado, qual era o objetivo. Foi bem bacana. Sim, é fantástico, assim. E o seminário, ele deve ter uma certa rotina, né? Às vezes fica uma vez por ano, assim, a escola prepara um seminário, né? É interessante que ele seja feito pelo menos uma vez por trimestre e que ele seja aberto à comunidade, né? Nós estamos falando aqui de um mundo normal, tá, gente? Não é o mundo que a gente vive hoje. Mas eu sempre falo que eu não estou, assim, pensando no meu futuro do ponto de vista do que a gente enfrenta hoje. Eu não posso pensar o meu futuro imaginando que a tragédia que a gente convive hoje da pandemia é uma coisa que vai continuar. Eu não consigo, eu não me ponho nesse lugar, entendeu? Então, desculpa se eu falo aqui assim, como se fosse natural o fato de fazer um seminário com público externo, né?
como se isso pudesse estar acontecendo hoje. Eu sei que não está, mas eu penso nisso numa perspectiva futura, sim. Eu quero isso para a humanidade. Então, assim, é interessante que os seminários sejam para a comunidade, e é interessante que eles tenham uma certa rotina, né? E é até uma forma de trazer as famílias mesmo e a sociedade para a escola também, que é uma coisa que a escola precisa fazer. Os debates, né, que eles dão trabalho, eles são cansativos no começo. É um sofrimento até para o professor, porque organizar um debate é complicado. Você lidar ali com opiniões muito pessoais, e cada um defende as suas opiniões pessoais com muita paixão. Então, até a pessoa perder esse lado da paixão ao defender uma ideia, né, e conseguir fazer isso de maneira racional, técnica, isso demanda tempo e maturidade, que a criança às vezes não tem. A gente vê que há debates entre adultos, e até os adultos confundem ali o lado da paixão com o lado dos fatos. Mas também é um gênero textual aqui do campo de estudos e pesquisa que necessariamente tem que ser desenvolvido a partir da educação básica, e o debate, ele é algo importante para a maturidade também da criança. Eu já fiz um debate uma vez se eles concordavam ou não, coisas de criança, assim, mas para eles, se eles concordavam ou não de que a cantina vendesse doces. Aí tinha um grupo que tinha que defender essa opinião, outro grupo que tinha que pensar o contrário, e eles amaram, assim, sabe? Foi cansativo, mais para mim do que para eles, né? Mas, assim, eu senti que depois do debate, a questão da disciplina amadureceu em sala de aula, porque eles entenderam ali a questão do respeito, eles canalizaram bem as suas paixões, né? Então foi um processo, assim, muito interessante. Também de respeito ao próximo, eu acho fantástico esse gênero. Ele também tem situações próprias. E o relato oral de experiência científica, que pode ou não estar atrelado a um seminário, né? Você pode ou não estar atrelado a um seminário ao desenvolver esse relato. E todos esses gêneros aqui têm uma relação lá com metodologia científica, quando vocês estudam lá com o Antônio, com Elisa, né? Quando o Antônio e Elisa trazem aquela ementa cheia de novidades ali, muitas vezes aquilo é novidade para a gente, porque a gente, infelizmente, nunca teve uma formação científica ao longo da educação básica, né? Mas a BNCC, ela já procura trazer ali uma formação científica para a educação básica por meio desses gêneros. E para finalizar, eu tenho aqui os gêneros do campo artístico literário. A gente precisa de arte e literatura. O Antônio Cândido, que é um grande pensador da área da teoria literária, né, ele fala que a literatura é tão importante para a vida como a moradia, como a alimentação, como a saúde. Então, se moradia, saúde e alimentação fazem parte da dignidade humana, a literatura também é isso, né? Ela é parte da dignidade humana. E a gente tem uma situação precária em termos de desenvolvimento literário nas escolas hoje, com acervos ruins, com bibliotecas sem cuidado, com péssimo acesso à literatura, famílias que não podem comprar livros, enfim, né? Em questões de formação literária, a situação toda é muito precária. A gente ainda vai estudar um pouquinho melhor sobre isso. Mas a BNCC, ela traz a literatura ali para o campo de experiência da linguagem como algo essencial à formação humana, porque a literatura, ela desperta em nós, além de toda uma questão lúdica, também ela desenvolve em nós uma visão crítica da sociedade, então ela é importante como um todo, ela tem funções múltiplas na nossa formação, né? E a BNCC vai falar muito sobre literatura em língua portuguesa, e ela traz aqui um gênero específico para o desenvolvimento de aspectos relacionados à arte e literatura, e 3 gêneros específicos do campo da oralidade, que são o cordel, que são textos com raiz nordestina, né? Eles são textos da oralidade, mas muito presentes na cultura nordestina. O poema declamado, no caso, né? Que no caso é um poema que repousa ali na fala também. Então, assim, eu posso usar um poema da escrita aqui? Posso pegar um texto da Cecília Meirelles, mas trazê-lo para o campo da oralidade, trabalhar com a criança a questão da declamação, da entonação, do uso das palavras, nesse aspecto até para trabalhar a clareza da oralidade, a maneira como você usa, né, a fonética da fala. E o teatro,
que é um gênero da oralidade que desenvolve todas as áreas, né, da atividade linguística, do campo da fala, da expressividade, e até questões mais profundas, assim, a lidar, né, com questões psicológicas, mesmo espirituais, enfim, é um gênero completo em todos os sentidos. E um dos gêneros mais antigos, que nasceu antes da escrita. Antes dos homens escreverem, eles já faziam teatros, né? Então, daí a sua importância como algo milenar mesmo. Pessoal, é isso. Eu tentei, assim, trazer para vocês um pouco da oralidade no seu sentido mais metodológico, né? No campo de uso mesmo em sala. E quando a gente fala em termos metodológicos da oralidade, a gente vai para os gêneros, né? Que são os textos que são usados para o desenvolvimento dessas habilidades e competências em sala. Eu vou abrir agora aqui para perguntas, porque, em termos gerais, eu finalizei. Alguma pergunta? O que ficou ainda obscuro para vocês? Podem falar. Isso é conteúdo da avaliação, tá bom? Ficou tranquilo? Deu para entender? Beleza, alguém quer participar, fazer alguma pergunta? Eu vou, enquanto vocês ficam aí pensando, eu vou jogar a lista de presença, tá bom? Deixa eu só abrir aqui.